Pessoal, então vamos dar continuidade aqui, como eu falei na página 66. Na página 66 do nosso livro de gêneros, temos um pequeno texto que fala sobre o preconceito contra crianças e idosos. Então a gente vai ler esse texto e vamos responder as perguntas que seguem, tá bom? Seguindo todas as orientações e as características que eu passei para vocês anteriormente, sobre o artigo de opinião, tá bom? Vocês vão, ao ler esse texto, vocês vão perceber que o artigo de opinião, é bem parecido com um texto expositivo. Às vezes a gente nem consegue distingui-los, porque na realidade o texto expositivo é um gênero, né? O artigo de opinião é como se fosse um subgênero que faz parte do texto expositivo. É como se a gente classificasse e categorizasse os gêneros. Por exemplo, a gente tem os gêneros narrativos, né? Aí a gente tem a notícia, a gente tem a reportagem, a gente tem o conto, o relato, a história, a gente tem os gêneros literários, onde a gente encontra aí a crônica, onde a gente encontra o poema, aqueles gêneros mais fictícios, né? Enfim, então a gente tem os gêneros e temos os subgêneros, que são os gêneros menores, que fazem parte daqueles gêneros, tá bom? Que englobam aqueles gêneros. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Temos aqui, então, preconceito contra crianças e idosos é enorme. Falei em um dos meus textos como seria bom se velhos e crianças mandassem no mundo. Muita gente não entendeu. Claro que se trata de uma utopia. O que eu quis dizer pode ser resumido no seguinte: precisamos aprender mais com as crianças, provas vivas do que o ser humano é viável quando desprovido de preconceito e quando tem um coração aberto. Precisamos ouvir o que têm a dizer os idosos, pois acumularam experiência de vida e a proximidade da morte faz qualquer um passar a dar valor ao que realmente importa. Alguns leitores argumentaram que existem crianças e velhos muito maus, pois não é a esses que me referi, mas a grande maioria, que não é má coisa alguma. O que mais me choca hoje é que os adultos não ouvem as crianças, ou reprimem demais, ou mimam demais. Dois erros de quem busca o caminho que julga mais fácil por comodismo. Converse de igual para igual com a criança e verá que maravilha, quanto aprendizado, quanta alegria genuína e contagiante. E me choca também que ninguém tenha saco para aprender com os mais velhos. Uma amiga minha sempre leva a tia, que já passou dos 80 anos, ao banco. A senhora está lúcida, mas tem dificuldade de locomoção. Por isso a sobrinha a ajuda. Pois na agência bancária, os funcionários não se dirigem à anciã, só a minha amiga que é jovem. Ela é obrigada a dizer: ei, falem com ela veio resolver o problema, eu só estou acompanhando. Só pela aparência julgam um idoso incapaz. Por alguns comentários irados a um de meus textos, também pude medir quanto anda o processo com velhos e crianças, o preconceito contra velhos e crianças. Vejamos as condições dos asilos, onde muitas pessoas, até com boa situação financeira, mantêm um parente idoso. Visitei na Zona Sul, onde se paga quase R$ 3.000 por mês. Não falta nada, exceto amor. Foi o lugar mais triste em que já estive. Outro asilo para idosos carentes recebeu há alguns dias a visita dos dóceis cães do projeto Patinhas do Bem, filantrópico e idealizado por Denizard Bowden, que não conheço. Ele leva seus cães para divertir e dar afeto a pessoas de idade avançada e crianças enfermas. Para muitos anciões, a única manifestação de carinho que recebem em anos são as desses animais. E os abrigos públicos para menores desamparados sempre foram grandes cadeias formadoras de adultos marginais. O futuro que semeamos, negando atenção às crianças, desprezando a experiência dos velhos, é o presente caótico em que vivemos. Talvez por isso cometamos tantos erros. Muito bem, pessoal. Um texto bem reflexivo, né? Na realidade, a gente acaba até desfocando aqui sobre o que a gente ia falar quando a gente se depara com um texto como esse. Mas, enfim, perceberam as características do texto expositivo. Perceberam que o autor ele utiliza bastante um tom bem pessoal, já que é um artigo de opinião pessoal. Então, ele utiliza a sua pessoalidade, ou seja, ele utiliza aí o seu o seu achar, o seu pensar, a sua própria opinião, tá bom? Então, essa pessoalidade aí, essa individualidade no texto, ela é o que caracteriza o artigo de opinião. Até mesmo pela forma como ele fala, né? A gente percebe que é uma forma bem pessoal de dissertar. Vamos agora para as atividades. Primeiro, a gente tem aqui, primeiro quesito, que erros adultos costumam cometer ao lidar com as crianças? Qual é o primeiro erro que acho que ele cita aí que os adultos costumam cometer ao lidar com crianças? Normalmente, de acordo com o texto aqui, ele diz que os adultos em geral costumam
reprimi-las, sem até mesmo ouvi-las, ou seja, eles perdem aquela paciência, né, que tinham para ouvir e acabam se tornando um pouco grossos, né, com essas pessoas. Ele fica grosso, né, com as crianças. Vamos agora para o segundo. Que exemplo de preconceito contra o idoso o autor menciona no artigo? Então, qual é o exemplo de preconceito contra o idoso que ele menciona aqui no nosso artigo? Ó, um desses preconceitos está aqui. Ó. Uma amiga minha sempre leva a tia, quiser, etc. Nesse texto aqui é o único tipo de preconceito que ele menciona. É de julgar um idoso como incapaz. Como a gente vê aqui, ó, só pela aparência julgam um idoso incapaz. Então, a gente percebe aí que tipo de preconceito está sendo atribuído aí aos idosos. Muito bem. Vamos agora para o terceiro. Por que, segundo o texto, deveríamos ouvir mais os idosos? Então, qual é a justificativa que ele dá no texto para que nós possamos ouvir mais os idosos? Qual é a necessidade? Qual é o benefício de dar mais atenção aos idosos? E aí, o que é que vocês acham? Ele menciona aqui, ó, isso na verdade é bem nítido, né? Que os idosos eles têm mais experiência de vida, eles viveram mais e à medida que você vive mais, você também vive menos, né? Porque quanto mais você vive, menos você vai viver. Quanto mais você se aproxima da idade, a idade vai chegando, né? Vai diminuindo seu tempo de vida. Então, ao medo da morte, né? O temor à morte faz com que nós valorizemos as coisas mais importantes na vida. E aí ele fala que a questão da experiência que nós podemos adquirir com os idosos, isso é extremamente importante. Muito bem, vamos agora para o quarto. Na sua opinião, o que podemos aprender com crianças e idosos? Essa é uma resposta pessoal. Então, o que vocês acham aí? Vocês acham, na opinião de vocês, o que é que nós podemos aprender com as crianças e com os idosos? Eu, particularmente, acredito que com a criança podemos aprender a pureza que falta nos dias de hoje. Por mais que as pessoas ainda achem isso besteira, de fato, uma criança ela tem uma mentalidade totalmente diferente de um adulto. O adulto ele vai ver maldade em tudo, já a criança não, ela consegue ver o ponto verdadeiro ali, né? Que todos nós temos, mas a criança ela tende a ter mais, ela tende a ser mais inocente, que é uma característica boa. Idosos, experiência, já tem a experiência do bom e do ruim. Então, na minha opinião, o que nós podemos aprender dos idosos é a experiência. Isso vale para todos nós. Sempre ouvir uma pessoa mais velha vai fazer muita diferença na nossa vida. E por fim, pessoal, o quinto. Releia o trecho, não falta nada, exceto amor. Na sua opinião, é mais importante para o idoso estar abrigado num lugar confortável e até luxuoso ou ter a família por perto? Claro que é uma resposta pessoal, mas todos nós já sabemos a resposta. Olha esse trecho aqui. Ó. Não falta nada, exceto amor. Todas as condições físicas e materiais supridas, porém a necessidade maior, que é a necessidade afetiva, amorosa e familiar, não é suprida, que é aí, no caso, a fala do amor. Então, vocês acham que é mais importante ele estar abrigado num lugar confortável e luxuoso ou ter a família por perto? Certamente, pessoal, que ter a família por perto com certeza vai fazer ele se sentir bem melhor do que estar em um local confortável e luxuoso, por mais que não pareça, mas sim, seria a melhor alternativa, tá bom? Mas claro que é uma opinião pessoal, vocês vão dizer baseado no que vocês acham, tá bom, meus queridos? Muito bem, então finalizamos aqui o artigo de opinião. Próxima aula ainda teremos algumas atividades acerca dele e também teremos uma produção textual com um artigo de opinião e um tema bem atual, tá bom? Para que a gente possa praticar a exposição dos nossos argumentos, das nossas opiniões, beleza? Sempre se atendendo àquelas características que eu coloquei aqui no quadro, sobre a presença do pronome da primeira pessoa e da terceira pessoa, o respeito à diversidade de opinião, entre outros aspectos também, tá bom? Então vamos ficar por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no Class, tá bom? Tenham uma boa semana, tenham um bom descanso e nos vemos semana que vem. Não esqueçam ainda essa semana a nossa aula de artes, tá bom? Nossa aula de artes, onde vamos trabalhar aí alguns outros movimentos artísticos. Fiquem com Deus, pessoal. Não esqueçam de copiar ali aquelas informações que eu coloquei no quadro sobre as características do artigo de opinião. Fiquem com Deus, gente. Bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula.
Tchau, gente.